Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre História e Geografia. Essa aula é destinada para os estudantes do primeiro e segundo anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos junto comigo para mais um momento de aprendizagens, de construção de conhecimento, de reflexão. Vamos lá? Simbora! O tema da nossa aula de hoje é as paisagens rural e urbana. Nas últimas aulas a gente vem conversando sobre paisagens, a gente olhou um pouquinho para as paisagens do nosso município, da nossa querida cidade do Paulista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que são as paisagens, em especial as paisagens rural e urbana. Vamos estudar um pouco algumas características desses dois ambientes, das diversas possibilidades desses ambientes, mas não só as diferenças, as semelhanças também. Rural e urbano, eles se complementam. Muita coisa que acontece no ambiente rural influencia no urbano e algumas coisas que acontecem no ambiente urbano também influenciam o rural, mesmo existindo diferenças em cada um desses espaços, no modo das pessoas conviverem, no que elas fazem, no trabalho que elas executam, na maneira como elas se relacionam, inclusive, com a natureza. Vamos lá conhecer? Simbora! Mas antes disso, como sempre, vocês lembram do desafio da última aula? Para pensar aí, qual foi o desafio da última aula? Será que você se lembra? Mais importante do que isso, será que você conseguiu fazer o desafio? Você tentou fazer o desafio? Que desafio era mesmo esse, professor? Vamos lá. O desafio era, toda vez que você passar por alguém que você não conhece, deseja bom dia, se for de manhã, boa tarde, se for de tarde, boa noite, se for à noite. A ideia era que vocês fizessem isso com pessoas que vocês não conhecem, ou também com pessoas que vocês conhecem. Para quê, professor? Para ver a reação dessas pessoas. Se você não fazia isso na sua casa e você começou a fazer, como foi que tua mamãe e teu papai reagiram? Como foi que os teus irmãos e irmãs, as pessoas da tua família reagiram? Eles acharam estranho? Se você já fazia isso em casa, mas você não fazia na rua, você conseguiu fazer? Você conseguiu passar por alguém e desejar bom dia, boa tarde ou boa noite? Se sim, como é que foi a reação dessas pessoas? Elas gostaram? Elas responderam? A ideia é que a gente, com essa atitude, que é uma atitude de educação, de respeito na convivência, pudesse perceber como as pessoas reagem, para ver se no dia a dia é comum as pessoas se tratarem assim ou não. Mas o mais importante, com a nossa ação de tratar os outros bem, de desejar bom dia, boa tarde, boa noite, uma simples ação como essa, um cumprimento como esse, a gente já interfere positivamente na vida, na nossa sociedade. Já imaginou você passar por alguém que você nem conhece e a pessoa olhar para você, perceber você e dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite? Não é bacana você perceber que a pessoa olhou você e lhe tratou com respeito? É show de bola. Espero que tenham conseguido fazer o desafio. Qual o objetivo da aula de hoje, professor? Vamos lá. Lembram que a gente vai falar sobre paisagens, não é? Rural e urbana. Então, qual é o objetivo dentro desse assunto, professor? Comparar as diferenças entre esses espaços. As diferenças, a gente vai também ver algumas semelhanças. Ou seja, como eu já disse antes, em ambos os espaços, em ambas as paisagens, em ambos os ambientes, não é? Existem pessoas, seres humanos. Essa é a primeira semelhança. E seres humanos fazem muitas coisas que, independentemente de onde eles estejam, todo mundo faz igualzinho, independente de onde esteja. Por exemplo, se alimentar. Mas existem sim diferenças e a gente vai estudar um pouquinho dessas diferenças na aula de hoje e vamos seguir estudando no decorrer das próximas aulas. Bom, antes de tudo, o que é mesmo paisagem? Como eu falei, nós já falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores, mas hoje, olha, eu trouxe aí mais uma definição. Professor, o que é paisagem? Paisagem não é aquele lugar bonito, professor, que a gente olha assim, aí tem a natureza, aí não é isso paisagem? É isso também, mas o conceito de paisagem ele é muito mais amplo e ele abarca. Abarca, professor? Sim, ele engloba. Engloba, professor, o que é isso? Ele tem a ver com várias coisas, então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O que é mesmo paisagem? A paisagem é definida como tudo aquilo que nós
podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos basicamente e 5 órgãos do sentido, que são, quais são? Visão, o que tem a ver com as orelhas e ouvido é a audição, o que tem a ver com o nosso nariz e com a capacidade de cheirar as coisas é o olfato, o paladar e o tato. Ok? Então, a partir desses 5 sentidos é que a gente pode entender a paisagem. Onde quer que a gente vá, existem diversas paisagens. E a paisagem, portanto, são tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Então, alguma paisagem pode ser muito bacana para umas pessoas e para outras não. Por exemplo, algumas pessoas, assim como eu, adoram a natureza, adoram estar na natureza, perto de tudo aquilo que é da natureza. Outras pessoas não gostam. Então, a paisagem vai ser sentida e interpretada por uma pessoa diferente da outra. Mas a gente vai explorar um pouquinho mais sobre essas paisagens. Por quê? Porque elas podem ser alteradas de tempos em tempos. Então, por exemplo, quando a gente vai no centro da cidade do Paulista e a gente olha para a igreja de Santa Isabel e tudo que tem ao redor, essa paisagem ela já foi alterada. Lembram das últimas aulas? Ela nem sempre foi daquele jeito, nem sempre existiu aquela quantidade de casas, nem sempre existiram todos aqueles comércios, nem sempre foi daquele jeito. Então, essa paisagem ela vai sendo modificada também com a ação humana. A gente vai estudar a diferença, inclusive, da paisagem natural, da paisagem que não é natural. Vamos ver um pouco sobre isso. Então, a paisagem geográfica, não é? Uma paisagem num determinado local, numa determinada região, que a gente consegue delimitar, ela pode ser definida como todos os elementos do espaço que os nossos sentidos conseguem captar. Ok? A gente vai, então, a partir de agora, realizar esse exercício de olhar a paisagem como sendo aquele lugar que a gente percebe, que a gente identifica elementos, que a gente interage de maneira consciente. Não é só estar em qualquer lugar, é interagir nesse lugar de maneira consciente. Inclusive, para preservar, lembram? Inclusive, para cuidar, para que aquela paisagem seja sempre limpa, bonita e agradável para as pessoas conviverem. Bom, primeiro vamos então pensar sobre a paisagem natural. Antes de a gente estudar o urbano e o rural, vamos pensar na paisagem natural. O que é paisagem natural? Crianças, vocês sabem o que é paisagem natural? Mamãe, papai está aí do lado? O irmão, a irmã, tem alguém com você? Pergunta, o que é paisagem natural? Será que vocês sabem o que é? Será que já ouviram falar no conceito de paisagem natural? Então vamos lá. Paisagem natural é aquela que dispõe de elementos naturais, ou seja, coisas que fazem parte da natureza, que não foi o ser humano que colocou lá, foi a natureza que está lá desde sempre. Sendo esses pouco ou nada modificados pelas atividades antrópicas, ou seja, não tem ação humana envolvendo. Sua transformação fica por conta dos próprios agentes naturais. Então, por exemplo, essa imagem aqui da direita, o que é que está mostrando? O mar, não é? Tem uma ilha lá no fundo e a gente percebe que o mar ele está do jeito que sempre foi, não é? As nuvens aí, mostrando, é um fim de tarde, é um começo de manhã provavelmente, enfim. No lado esquerdo tem um rio, as plantas, a vegetação ao redor, né? Tem algumas colinas, algumas montanhas. Pois bem, perceberam? Ambientes naturais, a natureza que predomina aí. Paisagem cultural ou paisagem humanizada, o que é, professor? É aquela formada a partir da ação transformadora das atividades humanas e também por elementos da natureza, que sofreram modificações pelos mesmos agentes ou foram posteriormente incorporados. Então, professor, mas tem planta ali, professor, então a paisagem é natural. Sim, tem elementos naturais, mas, por exemplo, na imagem da direita, a gente percebe que tem aí plantas que foram plantadas, ou seja, essas plantas não existiam aí. O ser humano plantou através da atividade da agricultura, que consiste basicamente em pessoas plantarem o próprio alimento para colher depois, para se alimentar, para vender, para comercializar. A gente vê também que tem uma casa ali, bem grandona,
que provavelmente derrubou algumas árvores para poder construir essa casa. Então a gente percebe que tem interferência do ser humano. Então tem elementos naturais, mas não é apenas um ambiente natural, tem intervenção humana. No lado esquerdo, sobretudo, né? Será que essas casas todas sempre existiram aí? Em cima d'água? Ó o dedinho. O ser humano, ó, aterrou para construir essas casas. Provavelmente tinham muito mais árvores aí do que essas e o ser humano derrubou para construir aí, ó, essas casas que são muito bonitas sim, mas foram construídas sobre uma paisagem que era natural e agora é modificada pela ação humana. É uma paisagem cultural. Percebem? Quando você olha para essas imagens, o que é que você sente? Eu, por exemplo, quando olho assim o rio, a casa, né, perto do rio, eu acho muito bonito, eu acho muito bacana. Quando eu vejo a natureza também, elementos da natureza, eu gosto muito. Eu gosto muito de olhar os pássaros voando e cantando. Eu adoro natureza. Gosto do silêncio da natureza. É muito bacana. Então, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre paisagem rural, urbana. Vamos focar no que é paisagem rural e o que é a paisagem urbana, ou o que é a zona rural ou a zona urbana, ou o ambiente rural, ambiente urbano. Vamos lá? Nessa imagem a gente já consegue aí ter uma ideia, professor, da diferença. Alguns elementos que são diferentes entre o rural e o urbano. Vocês conseguem perceber? Dá uma olhada aí. Analisa, observa. Lembra o que é observar? Olhar com atenção cada detalhe para compreender. Então, o que é qual é o ambiente rural, qual é o ambiente urbano? Olha aí com atenção. Na imagem esquerda, a gente já consegue perceber, não é, que aí tem alguma coisa do urbano, porque muitos prédios, né, arranha-céus, né, mal tem árvore, a gente mal consegue ver árvore, gente pra caramba, não é, carro pra lá e pra cá, poluição que só, porque tem muita atividade poluente, como a presença dos carros, né, as lojas, as fábricas, enfim. E do lado direito tem um trator aí, ó, passando numa pastagem, provavelmente cultivando alguma coisa, alguma semente, algo que vai ser usado aí, ó, na agricultura para ser comercializado. Algumas imagens que representam a paisagem rural. Então, no rural a gente vê a atividade de agropecuária, ou seja, criar animais, diversos animais que vão ser utilizados aí para alimentação, para serem comercializados para alimentação. A agricultura, que é a atividade de plantar alimentos, vegetais. A gente nas próximas aulas vai estudar um pouquinho mais sobre isso também. O que é que a gente vê mais aí? Ó? Casas no meio, não é? De ambientes que têm elementos naturais, no meio da natureza. São imagens características dos ambientes rurais. São aqueles ambientes distanciados das grandes cidades. São aqueles ambientes onde a natureza, os elementos naturais predominam. É mais comum ver elementos naturais do que elementos criados, inventados pelo homem. Então a natureza predomina e tem atividades específicas, como por exemplo a agricultura e a agropecuária e tantas outras que acontecem normalmente no campo, que na cidade a gente não vê. Por exemplo, a gente não vê as pessoas criando várias plantações ou vários animais no meio da cidade, por exemplo. Não é comum. Pode até existir, não é? Mas é bem esquisito. No meio da cidade, já imaginou? No centro do Paulista, as pessoas criando, tendo uma horta no meio, na frente da igreja de Santa Isabel. Vê mesmo, que onda. Vamos lá para as próximas imagens. Uma coisa muito característica no ambiente rural são os tipos de moradia, que são um pouco diferentes dos ambientes urbanos. Então, ó, a gente tem sítios, tem chácaras, tem fazendas. A gente não vê uma fazenda no centro da cidade, não tem como. Precisa de um ambiente que seja ali, ó, que tenha muitos elementos naturais para poder ter, por exemplo, esse tipo de moradia. Já no ambiente urbano, é muito comum a gente ver prédios gigantescos, não é? Centros comerciais, muitas lojas, muita gente transitando, comercializando, vendendo, comprando, indo para lá, indo para cá, uma loucura de gente. Carros pra caramba. A gente não vê, por exemplo, no sítio, na fazenda, esse tipo de movimentação. A gente não consegue ver, porque o ambiente se configura, ele existe numa formatação, tem um modo de existir diferente. Na cidade a gente tem grandes prédios, muita luz à noite, não é? Olha aí que lindo. E essa imagem que é linda, maravilhosa também, que é do centro de uma cidade muito importante, é a capital do nosso estado, que é
O Recife, olha aí, ó. Vocês sabem que lugar é esse? É o Marco Zero. Um exemplo de espaço urbano. Já imaginou isso tudo no meio da mata? Não tem como. No meio da floresta? Não tem como. Há algumas semelhanças e diferenças entre o ambiente urbano, o espaço urbano e o espaço rural. Vamos lá. No espaço urbano e no rural, a gente tem, espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relação entre si. Então, por exemplo, o que é produzido no campo é vendido no campo, mas principalmente nas grandes cidades, não é verdade? Quando a gente vai no mercado, a gente não encontra frutas, verduras, onde isso é produzido? Grande parte no campo, nas zonas, nas áreas rurais. Então, uma das semelhanças. No espaço urbano, é uma área de elevado adensamento populacional, que é composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. No espaço rural, a área é de baixo densamento populacional, ou seja, as pessoas não vivem tão aglomeradas assim em prédios, em conjuntos habitacionais. As moradias, normalmente, tem um conjunto de pessoas vivendo em regiões um pouco menores do que é na cidade. No espaço urbano, a gente tem atividades, a gente tem destaque para algumas atividades em especial, como, por exemplo, produção industrial, muitas fábricas, indústria, comércio, a comercialização nos ambientes urbanos são muito mais intensos do que no rural, mas embora exista também atividade comercial no espaço rural, tá, gente? Os serviços no ambiente urbano são muito plurais e diversificados, existem muitas atividades de serviços diferentes acontecendo no urbano. No rural também, mas nas cidades o número de atividades é muito maior. No ambiente rural, o destaque das atividades são para a agropecuária, ou seja, a criação de animais, diversos animais, agroindústrias, em lojas, empresas e indústrias que trabalham com alimentos que vêm da agronomia, e o extrativismo. Lembram do extrativismo? Ou seja, as pessoas nas áreas rurais coletam muitas coisas da natureza para poder comercializar, para poder sobreviver. Algumas diferenças entre o urbano e o rural. No urbano, a gente tem menor abrangência espacial, ou seja, os lugares são muito apertados, é todo mundo muito apertadinho, porque é uma intensidade, um vai e vem de pessoas o tempo todo. Tem muita coisa acontecendo. No rural, tem uma maior abrangência espacial, ou seja, é mais comum a gente encontrar espaços abertos, para atividades diversas. No urbano, tem uma maior dinâmica econômica. Por quê? Porque é no centro urbano que acontecem muitas das atividades econômicas. Como eu já disse, tem muitos serviços diferentes acontecendo. As relações comerciais são muito mais intensas no ambiente urbano. No rural, tem uma menor dinâmica econômica. Essas são algumas semelhanças e diferenças, mas agora eu quero lançar um desafio para vocês. Vamos jogar? Que tal fazermos um pequeno jogo para ver se vocês entenderam essas diferenças, essas semelhanças entre rural e urbano? Esses são alguns elementos só que a gente está estudando e nas próximas aulas vamos ver alguns outros, tá? Mas antes disso, vamos jogar. Quais dessas atividades e lugares existem tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas? Vamos ver a primeira atividade. Criação de animais domésticos. Vocês acham que só existe criação de animais domésticos na zona rural, na zona urbana? O que é que vocês acham aí? Essa atividade existe tanto na área rural como na urbana? Sim ou não? 3 segundinhos para vocês pensarem. Criação de animais domésticos? Será que isso tem a ver só com a área rural? Praças e espaços de lazer. Será que tanto no campo como na cidade existem praças e espaços de lazer, ou seja, lugar onde as pessoas vão para se divertir, ter um momento de relaxar, brincar, se divertirem? Sim ou não? Escolas. Será que só existe escola nas zonas urbanas? Será que nas partes rurais não existem escola? O que é que vocês acham? E por fim, chegou? Grandes espaços destinados à agricultura e agropecuária. Em que região estão os grandes espaços dedicados à agricultura e agropecuária? Existe tanto na área rural como na área urbana? E aí, se vocês prestarem atenção na aula, prestaram atenção mesmo, vocês já sabem a resposta desse desafio. Vamos ver qual é?
Pera aí, calma. Essa era a resposta. Tadã! Grandes espaços destinados à agricultura e agropecuária. De todos esses lugares aí, ó, o único que não existe tanto no rural como no urbano é grandes espaços destinados à agricultura e agropecuária. Apenas na área rural, ou seja, no campo, existem grandes espaços que são destinados à agricultura e agropecuária. Entenderam? Espero que sim. Para concluir, gente, o último desafio. Você consegue identificar no teu bairro, na tua cidade, elementos que são mais comuns nos espaços rurais, mas que também são vistos nos espaços urbanos? Quais são eles? Existe algo que você identifica no teu bairro que tem a ver especificamente com o rural, mas que também a gente consegue perceber no nosso bairro? Sim ou não? Esse é o desafio da aula de hoje. E para concluir, ó, do campo à cidade, vamos cuidar de verdade. O mais importante é cuidarmos do nosso lugar, da paisagem onde a gente está, cuidarmos de todos os elementos que fazem parte da paisagem, seja no rural ou no urbano. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!